Antropólogo, sociólogo, escritor, político, educador, professor e defensor dos povos indígenas. Um homem que dedicou a vida inteira a tentar responder uma pergunta: o que significa ser um brasileiro? E hoje a gente vai falar dele mesmo, Darcy Ribeiro, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Pode Isso, Sociedade! Darcy Ribeiro nasceu em 1922 em Montes Claros, em Minas Gerais. Seu pai, Sr. Reginaldo Ribeiro dos Santos, morreu muito cedo, quando Darcy tinha apenas 3 anos de idade, fazendo com que a situação financeira da sua casa, que já não era tão boa, ficasse ainda pior. E quem ficou de tomar conta da casa dele, foi a sua mãe, Josefina Augusta da Silveira, que era professora, o que fez com que, mesmo com as dificuldades que ele estava passando, ele vivesse rodeado de conhecimento. E a sua mãe foi uma enorme influência na sua vida, fazendo com que ele criasse uma ideia dentro dele de que a educação e o conhecimento mudava a vida das pessoas, porque mudou a dele. E isso é importante por quê? Porque o Darcy dizia que antes mesmo dele estudar sociologia ou antropologia, ele já conhecia o Brasil real. O Brasil das desigualdades, da pobreza, da exclusão e dos desafios sociais. E logo depois disso, toda a sua obra praticamente vai girar em torno de tentar entender como um Brasil tão rico culturalmente se tornou tão desigual. Curiosamente, Darcy Ribeiro não ingressou diretamente numa faculdade de ciências sociais. Muito pelo contrário, ele ingressou numa faculdade de medicina. Em 1939, Darcy Ribeiro estava ingressando na Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, a UFMG. Só que depois de 3 anos cursando medicina, o que não é uma coisa fácil, ele decidiu abandonar o curso pelo simples fato de que ele entendeu que o que ele queria não era só estudar o corpo humano, mas também o comportamento. Então, depois de 3 longos anos fazendo curso de medicina, em 1943, ele se mudou para São Paulo e ingressou na Faculdade Escola Livre de Sociologia e Política. E em 1946, ele se formou em Antropologia. E foi na faculdade mesmo que ele encontrou a sua obsessão intelectual da vida, que era entender o Brasil. Darcy acreditava que o Brasil era um país que não entendia a si próprio. As elites brasileiras da época olhavam muito para a Europa ao invés de olhar para o seu próprio povo, fazendo com que milhões de brasileiros ficassem excluídos da política, da educação e até da própria ideia de cidadania. Após terminar a faculdade, ele dedicou os primeiros anos da sua carreira para estudar os povos indígenas brasileiros. Eu acho que uma das partes mais importantes da vida do Darcy foi o trabalho dele com os povos indígenas. Ele trabalhou no Serviço de Proteção ao Índio, a CPI, e viveu durante anos em contato direto com as comunidades indígenas brasileiras. E isso mudou completamente a forma como o Darcy enxergava o Brasil. Nessa época, existia uma visão extremamente preconceituosa com os povos indígenas. Muita gente tratava esses povos como inferiores ou atrasados, uma coisa que o Darcy conseguiu comprovar que estava errada, uma vez que ele conviveu diretamente por anos com povos como Bororô, Kaiowá, Terena e Guarani. E esses povos, observando ele, viviam de forma completamente harmônica e solidária, com uma busca incessante pela beleza da natureza. E o Darcy, enquanto convivendo com eles e os ajudava a construir o Parque do Xingu, afirmava que era eles que lhe davam dignidade. Mas como nem tudo são flores, Darcy também testemunhou muita violência contra os povos indígenas. Muita gente morrendo por causa das doenças trazidas pelos brancos, brigas por territórios e até mesmo povos sendo exterminados. E isso marcou profundamente a vida dele. Tanto que depois de anos convivendo com os indígenas e observando de perto a desigualdade brasileira, ele passou a denunciar uma coisa que ele chamava de processo genocida no Brasil. E em 1991, esse termo veio à tona quando, no primeiro discurso dele como senador da República do Rio de Janeiro, ele usou isso no discurso. Naquele momento, Darcy criticava a desigualdade social, a fome, a pobreza, a falta de educação pública e principalmente a violência extrema e histórica contra os povos indígenas. Foi nesse contexto que o Darcy confirmou que o Brasil estava sofrendo um processo genocida. O Darcy dizia isso com base em tudo que tinha visto ao longo da vida.
Como antropólogo, ele passou décadas convivendo com comunidades indígenas brasileiras e testemunhou povos desaparecerem por causa de doenças, violências, invasões de terras e abandono do Estado. Mas no discurso ele deixa claro que esse genocídio não atingia apenas os indígenas. Ou seja, ele acreditava que o Brasil historicamente destruía justamente os grupos mais vulneráveis da sociedade. E talvez a parte mais forte do discurso seja quando ele afirma que o país estava se acostumando com isso. Para ele, o maior problema não era apenas a existência da desigualdade, era o fato de que ela tinha se tornado comum, se tornado normal. Milhões de pessoas vivendo na pobreza, sem acesso à educação, saúde ou dignidade, enquanto grande parte da sociedade permanecia indiferente. Também nesse discurso, ele criticava a falta de compromisso das elites políticas com o povo brasileiro. Segundo ele, o Brasil estava perdendo a capacidade de enxergar o bem comum. Mesmo sendo uma fala extremamente dura, o discurso termina quase como um chamado à responsabilidade, já que para Darcy permanecesse em silêncio diante de tanta desigualdade também era aceitar esse tipo de violência. Talvez uma das obras mais famosas, se não a mais famosa obra do Darcy, tenha sido O Povo Brasileiro. Nesse livro, ele basicamente tenta responder a pergunta que ronda a vida dele inteira, que é: como surgiu o povo brasileiro? Como surgiu o Brasil? E a resposta que ele chega é que o Brasil foi fruto de uma mistura. A nossa cultura foi fruto de uma mistura. Uma mistura entre os indígenas, os africanos escravizados e, obviamente, os europeus. Só que ele deixa bem claro que essa mistura não foi feita de uma forma amistosa, não foi tipo, carinhos, corações, chocolates, flores, muito pelo contrário. Essa colonização foi fruto de violência, essa mistura foi fruto de uma violência. A escravidão, a colonização e o genocídio fazem parte da formação do Brasil. Mesmo assim, o Darcy acreditava que dessa mistura surgiu literalmente uma cultura nova e extremamente criativa. Ele fala da nossa linguagem, fala da nossa música, do nosso comportamento, da nossa cultura. Ele fala literalmente de tudo, até da forma como a gente fala um com o outro. Por isso ele dizia que o Brasil criou uma nova civilização. A partir desse conceito todo de nova civilização, uma mistura, ele criou um termo chamado ningüidade. É um termo meio feio. E bom, a partir da criação desse novo termo, ele tentou meio que explicar o que era ser brasileiro. Uma vez que as pessoas que moravam aqui precisaram inventar uma nova identidade, a sua própria identidade, já que eles não tinham nenhuma. Os indígenas que tinham aqui perderam seus territórios, os africanos que tinham aqui vieram para cá escravizados e os europeus que vieram, a maioria deles também não tinham nada. Então, a partir de uma mistura entre esses povos e outros, meio que criou um novo povo que não era nem indígena, nem africano e nem europeu. Era uma nova civilização, era uma coisa nova. E, bom, atualmente essa nova civilização é chamada de Brasil. Além da antropologia, ele também acreditava profundamente na educação pública. Ele dizia que o Brasil desperdiçava milhões de pessoas ao negar uma educação de qualidade para a população pobre. O Darcy ele ajudou a criar a Universidade de Brasília, tentando construir uma universidade mais moderna e o mais próximo da realidade brasileira. Depois, ele também participou da criação das CIEPs, as escolas públicas de tempo integral, voltadas principalmente para as crianças mais pobres. A ideia dele era simples: educação não deveria ser privilégio, deveria ser um direito. Uma das frases mais famosas de Darcy foi: a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. E com isso, ele criticou também o abandono histórico da educação pública no Brasil. Além de antropólogo e sociólogo, ele também teve uma participação ativa na política brasileira. Sua trajetória pela política acompanhou literalmente os fatos históricos mais insanos do Brasil. Nos anos 60, ele integrou no governo do presidente João Goulart. E depois de ter integrado no
governo do João Goulart, ele foi o primeiro ministro da Educação e Cultura. Depois ele se tornou chefe da Casa Civil, que era literalmente um dos cargos mais importantes do governo federal. O que ele mais defendia nas políticas eram as reformas sociais, a expansão da escola pública e também reformas estruturais no país. Mas em 64 aconteceu um dos maiores golpes de Estado do país: a ditadura. Depois do golpe, Darcy ele passou anos em exílio em outros países tais quais Chile, Uruguai e Peru. Mas mesmo longe do país, ele continuou escrevendo, continuou criticando e tentando mudar as coisas na América Latina. Darcy ele acreditava profundamente na educação do país, então em 1980 ele se juntou com Leonel Brizola para criar as CIEPs, que eram escolas públicas direcionadas para as pessoas mais pobres, as crianças mais pobres. A proposta também não era oferecer apenas aulas, eles também ofereceriam alimentação, esportes, cultura e assistência social. Ele acreditava que o abandono da educação pública não era um acidente. Os políticos faziam isso justamente para que as pessoas não pudessem enxergar as desigualdades sociais que viviam ali na hora. E aí, em 1991, ele se tornou oficialmente o senador da República do Rio de Janeiro. E foi o seu último grande cargo político. E, bom, no Senado ele continuou defendendo as escolas públicas, direitos sociais e desenvolvimento nacional. E também participou de uma construção de uma nova lei de diretrizes, também sancionada em 1996. E, bom, a lei ficou conhecida como Lei Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro ele morreu em 1997, mas o seu legado continua vivo até hoje e todas as coisas, os direitos, tudo que ele defendeu até hoje continua vivo. E, bom, espero sempre continuar.